A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 19. Os assuntos do vídeo de hoje serão cidades refúgio e falso testemunho, né? Então a gente vai entender o perigo da pessoa falar um testemunho falso, acusar uma pessoa indevidamente, né? Então é muito perigoso isso. E nós fazemos isso até os dias de hoje, né? Até as igrejas estão fazendo isso. A gente vai ver nesse estudo, né? Então é muito importante esse vídeo de hoje, tá bom? Sobre cidades de refúgio, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, né? Então, para cumprir meu devocional, eu tenho que ler a Bíblia inteira, né? Então, eu vou ler essa parte aqui também, das cidades de refúgio. Novamente, que Moisés está repetindo esse assunto, né? Para ficar bem claro para o povo de Israel. E aqui ele dá uns detalhes a mais, né? Só que se você quer estudar com profundidade, acesse o meu canal, se inscreva no meu canal e veja a playlist Estudo Bíblico do Livro de Números. Vai ser o vídeo sobre o capítulo 35, amém? O título do vídeo é Jesus é o nosso refúgio. E lá você vai tirar todas as informações que você precisa sobre esse assunto, amém? Mas aqui a gente vai dar uma lida superficial, tá bom? Porque a gente já estudou sobre isso, tá? Então a gente vai estudar com dedicação aqui hoje a parte da difamação, o perigo que isso pode causar para a igreja e para o nosso próximo, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Prepare-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Então toda pessoa de Israel que matasse alguém, mas sem querer, sem intenção de matar, né? Por um acidente, alguma coisa que aconteceu, mas sem a intenção, ela tinha esse recurso de ir para a cidade de refúgio, para que a vida dela fosse salva, né? Para que ela tivesse um julgamento justo, para que os vingadores de sangue, né? A pessoa que perdeu seu ente querido e queira se vingar dessa morte, né? Naquela época eram eles que faziam justiça com as próprias mãos, né? Então, Deus instituiu essas 3 cidades de refúgio, para que quando eles chegassem em Canaã, já construíssem logo essas 3 cidades, para que a pessoa que tivesse matado alguém sem intenção pudesse se refugiar nessas cidades, amém? Então, é um lugar de abrigo, de proteção, né? Isso simboliza o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que peca tem em Jesus Cristo o seu refúgio, né? Então, a gente recorre a Ele, e Ele nos protege dos acusadores, Ele nos protege de quem deseja nos matar, né? Então, se você está sofrendo perseguições, se você está se sentindo mal por ter pecado, se refugie em Jesus Cristo, amém? Ele é o teu refúgio, amém? Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com um machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, né? Caso ele matasse sem querer por um acidente de trabalho, né? Ele podia se refugiar nessas cidades, né? Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes, né? Então esse verso 6 é importante para nós. Por quê, né? Aqui ele fala quando se esquentar o seu coração. Quando a gente está com o sangue quente, com o coração quente, nós tomamos decisões erradas. E nós podemos fazer injustiças, né? Aqui uma pessoa podia ter matado por um acidente um ente querido seu, né? Aí se aquela pessoa, por ato de vingança, quando está nervoso, quisesse fazer justiça, ele não estaria fazendo justiça, ele estaria fazendo injustiça, porque ele estaria matado um homem inocente, porque ele não matou porque quis, né? Foi um acidente, né? Então nosso Deus ele é justo. Então aqui este versículo é para a gente refletir, para a gente não tomar decisões quando estiver com o coração quente, com sangue quente, quando você estiver irado, quando você estiver nervoso, dobra seu joelho no chão, ora, até o seu coração se acalmar, tá bom? Aí depois você toma uma decisão. Se você tomar decisão quando você estiver irado, quando o seu coração estiver quente, o diabo vai influenciar você a tomar decisões que você vai se arrepender depois, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? E as cidades de refúgio, elas tinham que estar perto, porque
a pessoa não pode ter se ela tivesse que percorrer um grande caminho, o Vingador, no seu momento de nervoso, de ira, não tinha passado ainda aquele momento de nervoso, né? Ele ia alcançar aquela pessoa e ia matar ela. Então, por isso que é sempre bom você morar perto de uma igreja, morar perto de um lugar que você tenha esse lugar de refúgio. Todo momento que você estiver nervoso, que você quer tomar uma decisão, né? Você vai na igreja se acalmar primeiro, vai orar. Tem uma Bíblia na tua casa, faz oração na tua casa, ora. Esteja com o refúgio perto de você. Amém? E o nosso refúgio é Jesus Cristo. Então, tenha Jesus Cristo dentro do seu coração, perto de você. Tenha o Espírito Santo dentro de você, para que você não tome decisões precipitadas quando você estiver nervoso. Amém? Então, procure se acalmar e esteja o mais próximo possível do teu refúgio, que é Jesus Cristo. Amém? Tanto quem está nervoso, para não tomar decisão errada, como aquele que pecou, que fez alguma coisa contra o teu irmão, que provocou a ira do teu irmão, esteja perto de Jesus Cristo, porque Ele é o teu refúgio, é Ele que pode te socorrer, tá bom? Portanto, te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais. Aqui o verso 9 é importante também, ó. Quando guardares todos estes mandamentos, que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outros 3 cidades além destas 3. Então, quando eles chegassem em Canaã, imediatamente já tinha que construir 3 cidades de refúgio. E conforme eles estavam crescendo em população e dominando todas as terras e tivessem possuído todo o território de Canaã, era para eles fazerem mais 3 cidades, né? E aqui tem importante, porque como as cidades de refúgio, elas representam segurança, elas representam a paz, a justiça, né? Aqui perceba, aqui ó, no verso 9: quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor. Então, quem ama ao Senhor é aquele que guarda os mandamentos, né? E andando nos seus caminhos todos os dias. Então, todo dia tem que andar nos caminhos do Senhor. E a generosidade de Deus, a justiça de Deus vai se multiplicar na tua vida. Eram 3 cidades de refúgio, mas aqui Deus promete: se vocês andarem nos meus mandamentos, guardarem meus mandamentos, andarem nos meus caminhos, né? Então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Então, para você ter a multiplicação da bênção de Deus, das paz do Senhor, da segurança, do perdão, é necessário que você ande nos mandamentos do Senhor e nos seus caminhos. Porque aí você está declarando a teu Deus que você acredita nele, que você confia nele e que você o ama. Porque quem o obedece, ama a Deus. Aí Deus vai multiplicar as bênçãos na tua vida. Então esse verso 9 aqui é o segredo da multiplicação das bênçãos, da proteção de Deus. Quer ter proteção divina? Você está sofrendo perseguição? Guarda os mandamentos, tá bom? E anda nos caminhos do Senhor. Vai para a igreja, lê a Bíblia, oração, jejum, e você vai estar guardado nas 3 cidades, porque você já aceitou Jesus Cristo, e depois Deus vai criar mais 3 caminhos para te proteger. Santo é Jesus Cristo. Isso aqui era de uma maneira física, mas vocês não enxergam o mundo espiritual. Mas todo aquele que crê em Deus, guarda os mandamentos, ele é protegido de Deus. Deus coloca os seus anjos, está escrito na palavra que os anjos acampam ao seu redor, né? Para te proteger. Então tenham essa fé de buscar o Senhor e servir a Ele e guardar os seus mandamentos, e vocês terão uma proteção divina, né? Que Jesus Cristo é o teu refúgio. Amém? Busca o Senhor em oração e Ele vai mandar os seus anjos para te socorrer, tá bom? Você não vai ser entregue ao teu inimigo, tá bom? Você tem aquele que te protege, mas é necessário você o amar e servi-lo, né? Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida de modo que morra, esse acolha em alguma dessas cidades. Então tem muita gente que vive praticando a injustiça e vai procurar abrigo em Jesus, né? Tem muita gente que vai para a igreja, mas está praticando injustiça, né? Será que essas pessoas, Deus vai ajudar elas? Não vai, né? Aqui, ó. Deus só ajuda aquele que se arrepende, aquele que tem uma vida sincera com Cristo, aquele que se converteu de verdade, tá? Se a pessoa vai na igreja só por status, só para dizer que é crente, mas vive prejudicando o teu irmão, fazendo ciladas aqui, ó, como está escrito no verso 11, né? Você está armando cilada para o teu próximo, irmão?
Você não é crente não, você não está na cidade de refúgio. Santo é Jesus Cristo. Se arrepende agora. Santo Deus vivo, aleluia. Santo, 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 pela autoridade do Espírito Santo, aleluia, Jesus Cristo, que eu estou sentindo aqui. Santo é Deus. Eu peço para você encarecidamente, porque eu te amo, irmão, te amo, irmã. Se arrependa agora. Se você está armando ciladas para o teu próximo, santo é Deus, você não está abrigado em Jesus Cristo. Você não tem proteção, santo é Deus, e o vingador de sangue vai te achar, santo é Deus. Toma cuidado, tá bom? Misericórdia, santo é Deus. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, santo é Deus, tem misericórdia, santo é Deus. Então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Deus é justo, irmão, tá bom? Deus ele é amor, mas ele é justiça. Se você se arrepender de coração, ele é teu refúgio. Mas se você tá na igreja, mas você não se arrepende, santo é Deus, o vingador de sangue vai te achar, toma cuidado, tá bom? O teu olho o não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Santo é Jesus Cristo. A igreja tem que fazer a justiça, tá? Se a igreja sabe que a pessoa está em pecado, se ela não repreende aquela pessoa, não corrige ela, não está fazendo o que Deus mandou, tá bom? É necessário fazer, que nem aqui os anciões tinham que julgar aquela causa, e se a pessoa tivesse culpada, ela tinha que ser entregue ao vingador de sangue, né? Verso 14: Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Então aqui esse verso 14 está falando sobre a divisão das terras, né? A gente também já fez vídeo sobre isso, né? Mas aqui para resumir, cada tribo tinha Deus deu uma herança para cada tribo, né? Então cada tribo tinha que respeitar a sua herança. Se você está tendo partilha de herança, né? Não fica brigando com seus irmãos para ter mais ou menos. Se o seu pai já te deixou dividido certinho para qual bem vai ficar para cada filho, aceite, tá? Porque o seu pai decidiu, tá bom? Da mesma forma que o pai decidiu para Israel que cada tribo devia ficar com a terra, tá? Então, seja grato pelo que Deus te deu, tá bom? Não fica brigando pelo que é dos outros, não, tá certo? Luta pelo que é teu, tá bom? Mas não fica brigando com um parente por causa de herança, não, tá bom? Respeita a divisão das terras, respeita a divisão da herança, amém? Verso 15: Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio, né? Então, que nem Jesus Cristo falou, né? Quando tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio de vós, né? Porque é necessário ter duas ou três testemunhas para que possa acontecer algo no mundo espiritual, tá bom? Tanto aqui na época da lei para condenar uma pessoa à morte, né? Mas também, agora Jesus Cristo nos ensinou que para você fazer um pedido de oração, tem que estar em dois ou três reunidos em nome, para que Deus seja testemunha, tá bom? Para que Jesus Cristo esteja com vocês e as suas orações sejam atendidas, tá? É óbvio que ele escuta as suas orações individuais também, né? Mas é muito bom a igreja estar unida com a família, na igreja, se reunir, se congregar, tá bom? Porque quanto mais santos orando pelo mesmo propósito, mais o céu se abre e é glória, tá bom? Santo é Deus. Então, vamos buscar Deus em união, né? Aqui eu vou passar para confirmar essa parte do testemunho, como é importante o testemunho, como ele condena, né? As testemunhas condenam. Na época do Antigo Testamento, as testemunhas que condenavam era a lei de Moisés e os profetas. E onde que está escrito isso, né? Então, aqui, ó, eu quero que vocês estudem na casa de vocês, Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, tá bom? Aqui eu vou ler só o Lucas 16, do capítulo 28 ao 31. Lucas 16, verso 28 e 31. Pois tenho 5 irmãos. Aqui é a parábola do rico e do Lázaro, né? O rico, ele não ajudava os pobres, né? Teve uma vida ímpia e foi para lá no Hades, lá no inferno, né? E ele estava pedindo para Abraão, para ele vir aqui para a terra, avisar seus parentes que o inferno existe, né? E para eles não irem para aquele lugar, né? Para eles fazerem o bem, para eles buscarem o Senhor, os mandamentos, né? Para eles abrir os olhos deles, né? Mas olha o que Abraão vai responder para eles, né? Vamos ver aqui a conversa. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, no Antigo Testamento, as duas testemunhas que justificavam se uma pessoa seria salva ou condenada era a lei de Moisés e os profetas. Se o povo fosse obediente à lei de Deus e aos profetas,
eles entravam no reino de glória. Mas se eles não acreditassem, eles iriam para o lugar de tormento, para o inferno, né? Agora, na graça, é aquele que aceita o evangelho de Cristo e guarda os mandamentos, esse vai para a glória. Mas aquele que o rejeita também está condenado, tá bom? E disse-lhe ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, é muito sério isso daqui, tá bom? Então, se você ouviu o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, você acreditou na Bíblia Sagrada e você coloca em prática, você vai para o céu, porque elas são as testemunhas que te condenam ou te salvam, tá bom? Isso é lei, isso é regra. Deus mandou essa lei dos testemunhas no Antigo Testamento para a gente entender essa regra no mundo espiritual, tá bom? Então, se você tiver sua vida de qualquer jeito aqui na terra, você for um ímpio, um pecador, você não se arrepende, você já ouviu a palavra de Deus, mas você não crê na palavra, né? O destino seu vai ser junto com Lázaro, lá no tormento. Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Mas você fala, mas isso tá injusto. Não é injusto, não é injusto. Você teve oportunidade, você teve Moisés, você teve os profetas. E agora, pra gente, pra nossa geração, é mais pesado ainda, porque a gente teve Jesus Cristo. Ele veio aqui na terra, ele ensinou o evangelho, ele mostrou o caminho da salvação. É só acreditar nele, pedir perdão pelos pecados e você vai ser salvo. Custa? É difícil assim? Abre mão do teu orgulho, vai servir a Deus. Você quer ficar a vida inteira, a eternidade no inferno, no lugar de tormento? Não é brincadeira não, meu irmão, não é brincadeira não, irmã. Vamos levar a sério as coisas espirituais, tá? Porque a palavra de Deus, a Bíblia é testemunha contra nós. Se a gente está no pecado, a Bíblia está lá está escrito tudo que a gente pode fazer e o que não pode fazer. E tudo isso será usado contra nós no dia do julgamento, tá bem? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então, se levantasse duas testemunhas falsas, né, duas ou três, para fazer uma falsa acusação, para te condenar à morte, né, na época da lei, se juntasse duas ou três testemunhas e falasse que você cometeu um adultério, você era apedrejado, né? Mas se te fizesse a investigação e as acusações fossem falsas, quem seria apedrejado eram as pessoas que difamaram o inocente, né? Então, isso aqui é importantíssimo demais. Quantas pessoas ficam apontando o dedo para os irmãos sem ter provas, sem ter justificativa nenhuma para acusar? E quando você fala mal de uma pessoa, não dá para consertar mais, é difícil. Aquela pessoa fica difamada. Até ela que provar o contrário, já é tarde demais. Né? A gente já, até esses tempos, tava vendo na internet uma mocinha que um canal de notícia de fofoca falou que ela estava tendo um caso com um artista famoso aí. A menina entrou em depressão e se matou por causa de uma falsa acusação. A menina nem tinha feito nada disso, mas como saiu na fofoca, todo mundo começou a falar: olha lá, a menina lá, ó, tá lá saindo com aquele lá. A menina não aguentou a pressão, ela já estava meio fragilizada, estava com já problema de depressão e tirou sua própria vida. Então, uma difamação pode matar uma pessoa. Então, toma cuidado com as palavras que saem da tua boca, tá bom? Que se você vai repreender alguém, repreenda pelo evangelho, mas que você tenha prova que aquela pessoa fez aquilo ou não, tá bom? Não vai fazendo acusações falsas, levantando falso testemunho contra as pessoas que você nem conhece, amém? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? A gente deve repreender as pessoas que a gente ama e que a gente convive, que a gente vê, tá bom? Os seus filhos, tem que repreender a tua esposa tem que repreender o marido, quando ele está fazendo algo que está contrário à palavra de Deus, né? A igreja tem que repreender, o ministério tem que repreender a igreja quando a igreja está fazendo coisa errada, né? Mas isso tem que ser provado, tem que ser visto, tá bom? Não pode ser acusações indevidas, porque quem faz acusação indevida vai pagar no dia do juízo, tá bom? Vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Então, por que Deus fazia essa justiça assim? Porque a pessoa ia pensar duas vezes antes de difamar alguém, né?
Então, se a pessoa difamar e comprovasse que ela fez um falso testemunho, ela seria apedrejada. Então, as pessoas iam pensar duas vezes antes de falar mal de alguém, né? Hoje, as pessoas falam mal uma das outras porque elas pensam que não vai dar nada, né? O máximo que pode receber é um processo, né? Mas no mundo espiritual não é assim não, tá? Você pode ser condenado ao inferno por causa disso, se você não se arrepender. Então, arrependa-te. Se você prejudicou alguém, se você difamou alguém, arrependa-te enquanto há tempo, tá bom? E peça perdão a Deus. Procure essa pessoa que você difamou, peça desculpa para ela, né? Se você falou na internet, anuncia na internet, falando, declarando que essa pessoa, que você falou uma mentira, que você não estava certo, tente se justificar diante da pessoa que você prejudicou e diante de Deus, que você será perdoado, amém? O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui, essa era a justiça na época da lei. Se prejudicou alguém, você vai ser prejudicado. Se matou alguém, você vai ser morto, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora a justiça quem faz é o nosso Deus. Então as pessoas elas não estão conseguindo enxergar a justiça. Porque como a nossa justiça humana aqui é falha, né? Acontece um monte de injustiça. As pessoas acham que isso aqui não funciona mais. Mas no mundo espiritual continua valendo isso aqui, tá bom? Se você prejudicou aqui na terra as pessoas, você vai pagar isso, tá bom? Na eternidade. Agora é muito mais severo do que na época da lei. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Então não prejudiquem ninguém. Falem bem. Da sua boca saem palavras de benção, não de maldição, tá bom? Agora vamos estudar aqui, ó, a coisa terrível que é falso testemunho, né? Aqui no julgamento de Jesus Cristo, levantaram-se várias testemunhas contra ele, né? Mas teve duas que o difamaram aqui, ó. Mateus capítulo 26, 19, do verso 59 ao 61. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então os sacerdotes e os fariseus eles estavam procurando falsos testemunhos, né? Pessoas que falassem mentiras contra Jesus Cristo para acusarem e condená-lo à morte, né? Será que foi difícil achar quem falasse mal, né? Nesse mundo que mais tem gente que quer falar mal de você, tá bom? Que quer falar o bem são poucos, tá? Olha aqui, ó. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Então tinha muita gente falando mal de Cristo lá. Só que eles não entravam em acordo, né? Cada um falava mal de uma coisa. E aqueles testemunhos eles não podiam usar no dia do julgamento, né? Mas aqui, ó, por fim, chegaram duas e disseram. Aí teve duas testemunhas que inventaram mentira sobre Cristo, mas elas concordaram na mesma mentira, né? Aí já era válido para acusar alguém, né? Este disse. Aí essas duas testemunhas falaram assim que Jesus Cristo mentiu, né? Olha a acusação que elas fizeram contra Cristo. Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então aqui eles escutaram isso que realmente Jesus Cristo falou isso daqui, né? Que ele estava lá fazendo a purificação do templo, né? E ele falou: Veste esse templo, derruba ele, e que em 3 dias eu reconstruirei, né? Aí as pessoas, esses testemunhas falsos aqui, eles entenderam que Jesus estava falando do templo físico, do templo de Salomão, né? Mas não, ele estava falando da sua própria vida, né? Esse templo de carne que abriga o Espírito Santo de Deus, né? Ele estava falando de Jesus mesmo, que ele iria morrer na cruz e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né? E cumpriu, né? Então Jesus Cristo não foi mentiroso, né? Os acusadores que foram falsos, né? E eles foram julgados por isso, né? Depois a cidade de Jerusalém foi destruída e toda a população lá, os incrédulos, morreram. Só aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, Deus deu um escape para eles, né? É uma história muito bonita, depois eu conto para vocês, mas esses aqui que acusaram falsamente os fariseus, todos eles morreram. Os romanos foram lá e destruíram tudo, tá bom? E mataram todas as pessoas. E sofreram muito por causa disso, por causa dessa falsa acusação contra o mestre, né? Mas, infelizmente, essa mentira, essas falsas acusações, até nos dias de hoje, acontecem. Aqui, ó, eu queria que vocês assistissem um vídeo na minha playlist, Jesus é o Senhor do Sábado, tá bom? Esse é o nome da playlist. Aí lá você vai ter um vídeo de um professor de teologia, né? Ele vai fazer um vídeo sobre a Páscoa pagã. Até hoje, as igrejas estão ensinando falso testemunho contra Cristo, né? Porque Jesus Cristo ele falou com a boca dele que ele ia morrer e que ao terceiro dia, 3 dias, ele ressuscitaria, né? Mas as igrejas elas ensinam
que Jesus Cristo ressuscitou no domingo e que ele morreu na sexta-feira, né? Na sexta-feira da paixão. Então, faz as contas aí. Sexta-feira, né? Morreu na sexta, sábado, domingo, dá 2 dias, não bate as contas, né? Então, todas as igrejas que falam que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, elas estão dando falso testemunho que Jesus Cristo não cumpriu a sua palavra, a sua promessa, né? Então, isso é muito sério, tá bom? Até a igreja que eu sirvo a Deus na CCB, na Congregação Cristã no Brasil. Ela também ensina que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas isso é um perigo muito grande, tá bom? Porque nós devemos ensinar a verdade, nós devemos estudar a Escritura. O meu compromisso é com a verdade, tá bom? Para mim seria muito fácil falar que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, porque todas as igrejas falam, né? Só que eu tô aqui para fazer a missão do meu Pai. A missão do meu Pai, Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, né? Então é necessário a gente entender que Jesus Cristo ele ressuscitou no sábado. Então assistam esse vídeo na minha playlist, Jesus é o Senhor do Sábado, né? Aí vocês vão ver que cumpriu exatamente o que Jesus Cristo falou, que ao terceiro dia, no sábado, ele ressuscitou. Amém? Então, assistam lá, o teólogo ele vai explicar com a Bíblia, mostrando para vocês passo a passo, tá bom? Porque se eu explicar aqui, eu não tenho todo o conhecimento que aquele servo de Deus tem, né? Mas eu já falei isso em vários vídeos, né? Então estudem, tá bom? Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, 3 dias completos. Amém? Cumpriu, porque ele é verdadeiro, né? Então, essa é a palavra para nós hoje. Cuidado com os falsos testemunhos, tá? Porque até hoje está sendo pregado nas igrejas. Deus abençoe todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.